Irmãos queridos, é sempre com temor e tremor que a gente chega a este lugar aqui. Obrigado, pastor, pela confiança que o irmão tem depositado de quase 3 anos, tá? E a minha oração é que eu possa sempre honrar o irmão por essa confiança. Este lugar aqui, a igreja confiou a ele, o Espírito Santo confiou a ele, e ele nos permite trazer também palavras de Deus no coração dos irmãos. Eu quero saudar os irmãos com a saudação petrina. Graça e paz vos sejam multiplicadas. E quero abraçar a geração Master, que agora eu tenho que puxar um pouquinho, né? Colocar mais azeitona na minha empada. Deus esteja abençoando e renovando as forças de todos os irmãos e irmãs queridos da geração Master. Nossa reunião de julho foi linda e nós estamos orando e pensando que acho que a próxima reunião vai ser fora daqui. Vamos fazer uma caminhada, enfim, vamos receber aí os benefícios do sol, vitamina D e alegria no coração. Queridos, nós estamos estudando neste trimestre a pessoa doce do Espírito Santo. Pastor, eu estou tão mexido no sentido positivo, pensando nessa pessoa doce da Trindade, e nós estamos refletindo sobre esta pessoa. E hoje nós estudamos sobre a pessoa do Espírito Santo no Velho Testamento. E nós aprendemos que no Velho Testamento o Espírito Santo era privilégio de homens e mulheres que Deus escolhia para uma missão. Já em um Novo Testamento, que nós vamos estudar no próximo domingo, nós vamos ver que Jesus prometeu o Espírito Santo e que ele viria para ficar, para morar dentro de nós. E a presença do Espírito Santo é o penhor, é a garantia, são as arras, lá nos contratos, né? As arras do contrato, o penhor da nossa salvação é a presença do Espírito Santo dentro de nós. Todo salvo, todo convertido tem a habitação do Espírito Santo de Deus. Quem não tem ainda a presença do Espírito Santo não é do Senhor. E o Espírito Santo está convencendo esta pessoa do pecado, da justiça, do juízo, e apontando para Jesus na cruz. E quando nós vamos a Jesus e o recebemos, o Espírito Santo então nos carimba, nos sela, nos marca, e a gente passa a ser propriedade de Deus. Eu gostaria que nós disséssemos juntos: eu sou propriedade de Deus. Vamos dizer? Eu sou propriedade de Deus. Nunca nos esqueçamos de que nós temos um dono, temos um Senhor. Ele nos comprou com o sangue precioso do seu Filho. O texto desta hora está no livro de Juízes, capítulo 14, nós vamos ler os versículos de 1 a 9. Eu também estou muito feliz em ver pastor Carlos ali, e sei que não só o nosso pastor Eliezer, mas toda a igreja está feliz, depois de tantos domingos e meses, pastor Carlos está aqui. Eu acho que é porque ele passou para a geração Master no dia 14, que ele já está aqui. Vamos ler então Juízes capítulo 14, de 1 a 9. Eu estou lendo hoje no texto da Imprensa Bíblica Brasileira, o texto atualizado dos Batistas. Desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, dizendo: vi uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Responderam-lhe,
porém, seu pai e sua mãe: não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o nosso povo, para que tu vais tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse, porém, Sansão a seu pai: toma esta para mim, porque ela muito me agrada. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tibnate, e chegando ele às vinhas de Tibnate, um leão novo, rugindo, saiu-lhe ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que ele, sem ter coisa alguma na mão, despedaçou o leão como se fosse um cabrito. E não disse nem a seu pai, nem a sua mãe o que tinha feito. Depois desceu e falou àquela mulher, e ela muito lhe agradou. Passado algum tempo, Sansão voltou para recebê-la, e apartando-se do caminho para ver o cadáver do leão, eis que nele havia um enxame de abelhas e mel. E tirando-os nas mãos, foi andando e comendo dele. Chegando aonde estavam seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel, e eles comeram, porém não lhes disse que havia tirado o mel do corpo do leão. Queridos, Sansão, este jovem Sansão, é um dos homens mencionados na Bíblia, no Velho Testamento, sobre quem veio de uma maneira poderosa o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus. Sansão significa pequeno sol. E este pequeno sol brilhou durante algum tempo, mas não brilhou durante todo o tempo. E quando eu vi o significado do nome Sansão, pequeno sol, eu me lembrei que Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo, apontando para os seus discípulos. Então, nós somos pequenos sóis, somos luz neste mundo, para afugentar as trevas da vida das pessoas, para lhes abrir os olhos em nome do Senhor, para que eles possam servir ao Senhor. Nós encontramos na Bíblia algumas figuras, nós encontramos na Bíblia algumas coisas que simbolizam o Espírito Santo. E uma dessas coisas é o azeite. O azeite na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. Jesus contou a parábola das virgens prudentes e das virgens loucas. Havia nas lâmpadas, nas lamparinas, nos lampiões, de 5 daquelas virgens, azeite. E nas outras, nas suas lâmpadas não havia azeite. Aquelas 10 virgens deveriam estar vestidas talvez com o mesmo tipo de roupa, da mesma cor, eram até parecidas, talvez tivessem todas cabelos compridos, mas havia uma diferença. Nas lâmpadas de 5 delas havia azeite, e nas lâmpadas das outras não havia o azeite. Isso fez toda a diferença. Eu quero nesta manhã, com a ajuda do Senhor, dirigido pelo Espírito Santo, pensar com os irmãos que aqui estão, os nossos queridos que estão em casa participando deste culto, por onde está vazando a nossa força espiritual. Sansão teve força espiritual durante alguns momentos, mas a força espiritual de Sansão vazou.
e ele se tornou uma pessoa fraca. Há algum tempo, a sobrinha de minha esposa esteve em nossa casa. Ela parou o carro em frente à nossa casa. E quando ela desceu para pegar o carro e foi para a casa dela, eu observei que havia uma pequena poça de óleo, mais ou menos em direção da frente do carro, do motor. E eu liguei então para a sobrinha, observei que o teu carro estacionado na frente de nossa casa, uma pequena poça, uma pequena quantidade de óleo. Então eu recomendo que você procure um mecânico o mais rapidamente possível, porque vazamento de óleo no motor é coisa séria, e teu carro, a máquina pode bater, pode fundir, você ter um prejuízo muito grande. Neste capítulo 13 de Juízes, nós encontramos a promessa do anjo do Senhor a um casal piedoso, fiel ao Senhor, do nascimento de um menino, que um menino iria nascer. E o nome desse menino, nós já sabemos que é Sansão. E o anjo, ele foi muito claro. E a respeito de tudo que deveria acontecer em relação ao menino. Ele seria um menino especial, ele seria um menino nazireu, ele não poderia beber nenhum tipo de vinho, nenhum produto de uvas, da videira. E ele também não podia comer nenhuma coisa impura. Por exemplo, nós encontramos no versículo de número 14 do capítulo 13, assim: de nenhum produto da vinha comerá, não beberá vinho nem bebida forte, nem comerá coisa impura. Além de não tomar nada de vinho, também ele não podia comer nenhuma coisa impura. Tudo quanto lhe ordenei, cumprirá. Façam direitinho conforme eu estou orientando. O anjo do Senhor assim falou. Mas, queridos, W.W. Martin, ele escreve algumas coisas sobre Sansão. E eu achei essas coisas tão interessantes que eu anotei e vou compartilhar com os irmãos. Que homem poderoso esse Sansão. Consagrado a Deus na infância. Separado para Deus em sua preparação como um nazireu. Parecia que nada podia se opor a esse homem. Este homem parece que estava blindado. Mas chegou o dia da violação da longa vida de santidade. Irmãos, o Senhor colocou no coração do nosso pastor este assunto para este ano. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É prazeroso viver em santidade. Nosso pastor falou aqui, eu anotei. Vamos dizer isto? É prazeroso viver em santidade. Assim como pessoas que não conhecem a Deus e não têm o Espírito Santo sentem prazer nas coisas da carne, para nós é prazeroso andar em santidade. É uma alegria enorme. O Espírito Santo produz algo tão bom dentro de nós, quando nós dizemos não a isso, não aquilo, não quero agradar ao meu Senhor. Ou que oração nós fazemos quando nós estamos andando em santidade, estamos cheios de prazer diante do Senhor. Mas chegou o dia da violação da longa vida de santidade. E querido santo,
não significa perfeito. E santo também não é o que tem se ensinado pela igreja que chegou aqui no Brasil com Pedro Álvares Cabral, de que santo é um milagreiro, santo é alguém que faz milagres. E a Igreja Católica até conseguiu, mediante muitos escritos, o primeiro santo brasileiro, o Padre Anchieta. Quem conhece bem a história sabe como é que foi o trabalho deste homem. Santidade é separar-se. Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, disse: aos santos que estão em Filipos. Paulo e Timóteo aos santos que estão em Filipos. A igreja de Filipos não era uma igreja perfeita, mas Paulo estava dizendo aos separados do mundo da igreja de Filipos. A igreja de Corinto era uma igreja grande, uma igreja que estava numa cidade tipo Rio de Janeiro. Corinto tinha 2 portos, Porto de Leste, o Porto de Cencreia, recebia navios do mundo inteiro, gente do mundo inteiro, e Paulo escreveu à igreja de Corinto, dizendo aos santos que estão em Corinto. Mas como? A igreja de Corinto com tantos problemas. Paulo teve que falar lá na primeira carta, capítulo 5, sobre um membro da igreja que estava tendo um relacionamento sexual com a madrasta. Mas Paulo escreveu aos santos que estão em Corinto. Aqueles irmãos foram separados do mundo, separados do pecado, não estão mais debaixo do domínio de Satanás e seus demônios. Nós temos a habitação do Espírito Santo. Irmãos, a destruição daquilo que era, o que fazia ser diferente dos outros homens, aquelas características de Sansão, da sua pureza, da sua separação das coisas ruins, das coisas pecaminosas que contaminavam, faziam a diferença daquele moço, de outros moços que viveram nos seus dias. Um dia ele chegou a ser como os demais homens, sem estar mais na posse e sob o domínio do Senhor. Ele que era especial, chegou a ser um homem comum como os outros. E eu quero, queridos, lhes apresentar, com base nesse texto, 3 causas de ter vazado o azeite da vida de Sansão. 3. O Senhor possa nos guiar, nos abençoar, para que a gente possa explicar isto para os irmãos com humildade e pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós, para a gente não fazermos o mesmo que o Sansão fez. Irmãos, quando nós dizemos aquele pecado que aquele irmão cometeu, eu nunca vou cometer, parece que o diabo escuta isto e daqui a pouquinho nós estamos fazendo a mesma coisa que aquele irmão fez, que aquela irmã fez. Porque ele é tentador. Você diz que não vai fazer, eu vou tentar você para você escorregar, para você fazer aquilo que não deve. Primeira coisa, irmãos, que eu encontro está no capítulo 2, 14, versículo 2. Subiu, declarou a seu pai e a sua mãe, dizendo: vi uma mulher. Vi uma mulher. Até então, nada demais. Como ele viu aquela mulher, é que faz realmente a diferença. Billy Graham, nos seus livros, ele diz o seguinte, que a primeira olhada, você não é cego. Agora, a segunda olhada e a terceira olhada e a quarta, aí é que mora o perigo. Porque chamou a sua atenção.
despertou a sua atenção. Essa mulher filisteia, ela despertou a atenção de Sansão. E como naqueles dias os casamentos eram feitos pelos pais, ele foi para o pai dele foi para a mãe e disse: eu quero que vocês conversem com o pai daquela moça, que eu a quero como mulher. E os pais de Sansão disseram: mas na tribo de Dan, nós somos da tribo de Dan, não existe nenhuma moça bonita, nenhuma moça formosa, nenhuma moça que tema a Deus, uma moça que agrade ao Senhor para você se casar, é logo essa mulher que você vai querer. Mas ele insistiu com os pais, para que fossem conversar com os pais daquela moça, para que ele pudesse se casar com ela. Queridos, a Bíblia nos fala, o apóstolo Pedro, ele escreve na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 11, eu até gostaria que nós pudéssemos ter esse texto aqui na tela, para que os nossos queridos irmãos que estão cultuando e participando deste culto em casa possam acompanhar. Há uma palavra na Bíblia chamada concupiscência. E o que é concupiscência? Concupiscência é desejo. Concupiscência tem a ver com cobiça. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 11, ele fala sobre as concupiscências carnais que combatem contra a nossa alma. Aqui está o texto: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Irmãos, por isso que nós temos todo dia que voltar à cruz. Todo dia nós temos que nos purificar no sangue de Jesus. Porque você sai por esta cidade, você sai pelo bairro, você está andando por aí, concupiscências, desejos, tantas coisas vão chegando aos nossos olhos e à nossa mente. Nós precisamos de nos purificar no sangue precioso de Jesus. Sansão cobiçou, desejou essa mulher que não era do povo de Deus, que era do povo inimigo, o povo filisteu. Mas a Bíblia também nos fala de Davi. Davi, num certo período da sua caminhada, do seu reinado, o seu chefe do exército estava na batalha, e ele resolveu não ir para a batalha, ficar em Jerusalém, ficar lá no castelo. E um dia pela tarde, ele estava dormindo até de tarde, o rei dormindo até de tarde. Ele chegou lá na sua janela e de lá ele observou uma mulher se banhando no terraço. E por certo, Batseba devia ser uma mulher muito bonita, muito formosa, muito atraente. E Davi cobiçou-a, e nós conhecemos a história. Ele se sentiu o tal: eu sou o rei Davi, eu sou o poderoso, eu faço o que eu quero. Ele esqueceu de que era propriedade de Deus. Davi se esqueceu de que ele era propriedade de Deus, e ele começou a fazer as coisas pela sua cabeça, e não deu certo. A Bíblia também nos fala, lá no livro de Gênesis, que a mulher de Potifar botou os olhos em José. Não foi José que ficou olhando e achando interessante a mulher de Potifar. Foi a mulher de Potifar que colocou os seus olhos em José. E ela perseverou. Ela estava com a ideia fixa. Ela disse: eu vou conseguir. E quando houve uma situação, segundo ela, favorável, quis agarrar o jovem José, mas José deixou a sua capa na mão da mulher de Potifar e vazou, e sofreu, e foi preso, mas Deus o honrou. Houve um dia em que José estava na cadeia de manhã, mas de noite ele estava no palácio, porque Deus honra
quem o honra. Deus honra aqueles que têm o temor do Senhor no seu coração. Capítulo 14, versículo 7, nos diz então: depois desceu, falou aquela mulher, e ela muito lhe agradou. Então, queridos, uma das causas de ter vazado o azeite na vida do Sansão foi a sua concupiscência. E eu quero dizer para os irmãos que tenham muito cuidado com um tal de watch, o watch do Facebook. Porque o watch é uma bênção, o nosso culto é transmitido através do Facebook, mas há muitos vídeos sensuais, de coisa que não presta, que pode fazer vazar o óleo do Espírito Santo da sua vida. E depois você quer orar e você não consegue orar. Você quer ler Bíblia, mas a Bíblia está seca. Por quê? Porque o Espírito Santo está entristecido dentro do coração do crente. Nós temos que confessar nossos pecados. Senhor, eu venho a Ti. Senhor, lava meu coração, lava minha mente, porque eu quero ser cheio do Teu Espírito. Em segundo lugar, porque vazou o azeite, a vida do Sansão. Desobediência à ordem do anjo, portanto, desobediência a Deus. No capítulo 14, 8 e 9, passado algum tempo, Sansão voltou para recebê-la, e apartando-se do caminho para ver o cadáver do leão, eis que nele havia um enxame de abelhas e mel, e tirando nas mãos, foi andando e comendo dele. Chegando aonde estavam seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel, e eles comeram, porém não lhes disse que havia tirado o mel do corpo do leão. Aqui está algo imundo, porque Sansão não podia tocar em coisa impura. Um leão foi morto, o tempo se passou, a carne se desfez, o sol secou tudo aquilo ali, as abelhas acharam interessante aquela carcaça e começaram a fazer ali a sua colmeia e produzir mel. Então, pelo fato de ser a carcaça de um leão morto, era para o judeu, para a lei do Senhor, algo impuro. Ele não só cometeu a impureza, mas contaminou seu pai e sua mãe. Então, queridos, muitas vezes, nós, por não estarmos vigiando, não apenas nós somos prejudicados, mas o nosso pai é prejudicado, a nossa mãe é prejudicada, a nossa família é prejudicada pelas bobeiras e pelas fraquezas e pelas coisas que nós permitimos e que não deveríamos permitir. Eu e você lutamos para obedecer. Irmãos, obedecer não é fácil. Obedecer não é fácil. Nós lutamos para, Senhor, eu não consegui, mas Senhor, me ajude que da próxima vez eu não seja fraco, eu consiga vencer. Irmãos, é uma batalha. Nós estamos caminhando para o céu, nós somos cidadãos dos céus. Ser cidadão romano era uma glória no primeiro século, ser cidadão romano. Paulo era cidadão romano, mas Paulo escreveu que nós somos cidadãos dos céus. E como cidadãos dos céus, nós não podemos permitir que certas coisas façam com que o Espírito Santo se entristeça dentro de nós e nós percamos o poder espiritual. Sansão contaminou seus pais. Ele não deveria ter pego aquele mel dentro daquela carcaça, daquele cadáver, daquele leão. Irmãos, o cristão tem que estar em vigilância constante. O cristão tem que estar dizendo: Senhor, eu não quero pecar,
Me ajude, Senhor, não quero pecar. Porque se eu pecar, eu não vou ter mais apetite para a oração. Eu não vou ter mais vontade de ler Bíblia. Eu não vou querer participar do PGM da minha igreja, porque o coração está triste, o coração está fechado, o coração está entristecido. Então, precisamos que o azeite, que o Espírito Santo esteja ocupando toda a nossa botija, esteja ocupando toda a nossa vasilha, todo o nosso ser. E, meus irmãos, é uma luta diária e nós temos que estar conscientes disto, de que se nós pararmos de pedalar uma bicicleta, nós vamos cair, e se nós pararmos de cuidar da nossa vida espiritual, nós vamos cair também. Por terceiro e último motivo do enfraquecimento de Sansão, nós encontramos aqui no versículo de número 10. Desceu, pois, seu pai à casa da mulher, e Sansão fez ali um banquete, porque assim os mancebos costumavam fazer. Sansão se casou com esta filisteia. O nome dela não está mencionado aqui. Antigamente nós chamávamos isso de casamento misto. Casamento de crente com não crente. E foi isso que Sansão fez. Um casamento com uma filisteia que não tinha a cabeça do israelita, não tinha a cabeça daquele que conhecia as leis do Senhor. Às vezes, antes do casamento, alguém pensa assim: não, eu vou botá-lo do meu jeito. Ou ela diz: eu vou me casar, vou botá-la do meu jeito. É ruim que você vai botar do teu jeito. Porque temperamento não muda. Temperamento se aperfeiçoa. Temperamento não muda. Temperamento é aperfeiçoado pelo Espírito Santo. E durante esses anos de ministério pastoral, nós temos visto as consequências dos casamentos mistos. Da moça da igreja, que vem a se casar com um rapaz que não quer saber da igreja. Nós sabemos disto. Dos rapazes da igreja que vêm se casar com uma filisteia e depois é muita confusão. É gabinete pastoral, ajuda aqui, ajuda lá. Você se casa com uma moça católica. Quando seus filhos nascerem, onde é que ele vai ser batizado? Onde é que ele vai ser levado? Você vai ter que negociar para não rachar o casamento. Mas o Espírito Santo estará triste dentro do seu coração, porque você estará fazendo concessões. Irmãos, esse foi um motivo para o azeite vazar na vida de Sansão. Esse irmão W.W. Martins, ele diz que Sansão era um homem cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, mas Sansão veio a ser fraco. Sansão veio a ser sem poder e fez papel ridículo no final do seu ministério. Seus olhos foram vazados, trabalhava feito um animal lá, fazendo mover um moinho. Sempre que um jovem ou uma jovem deixa a santidade e começa a ir para o lado do mundo, a sua força se vai. Força se vai. No momento em que o cristão se esquece de que ele é propriedade de Deus e se alia ao mundo, se coloca no caminho para ser uma vida fraca. E eu concluo, queridos, falando para mim, falando para os irmãos, porque eu não me julgo melhor do que os irmãos. Eu estou na mesma batalha que cada um está, lutando contra o pecado, fugindo do pecado.
Há alguns anos nós cantávamos na igreja: cuidado olhinho no que vê. Cuidado olhinho no que vê. O Salvador lá do céu está olhando para você. Cuidado olhinho no que vê. Nós temos que colocar um guarda nos nossos olhos, assim como um guarda na nossa boca. Porque às vezes, irmãos, numa programação da igreja, de homens, de mulheres, de jovens, aparece alguém lá da igreja para dar uma palavra de destruição para alguém. Lá na igreja que eu pastoreava, os novos convertidos estavam cantando na igreja. E uma irmã antiga da igreja disse: hoje é o show de calouros. Quando a nova convertida soube que aquela irmã antiga da igreja tinha falado isso, ela ficou muito triste. Pastor, estou aqui louvando o Senhor, essa irmã foi falar isso. Mas eu sei que aqui na nossa igreja não acontece isso, só naquela igreja que eu pastoreei lá. Por onde está vazando o nosso azeite? Onde é que está vazando o azeite? Peça ao Espírito Santo para lhe ajudar, para lhe mostrar: está vazando o azeite aqui, por isso, por aquilo outro. É hora de parar, assim como é hora de parar o carro cujo óleo está vazando. É hora de consertar, assim como nós consertamos o motor do nosso carro para não continuar vazando óleo. É hora de consertar. E se nós não fizermos isto, irmãos, os prejuízos serão incalculáveis. Se nós não procurarmos o conserto por onde está vazando o óleo da nossa vida espiritual, os resultados serão funestos e incalculáveis. Vamos orar? Ó Deus, obrigado pela tua palavra, que nos encoraja, que nos desperta, que nos alerta, e ajuda-nos, Pai, a caminharmos cheios do Espírito Santo, porque é prazeroso realmente, Senhor, andar em santidade. Abençoa, Pai, a cada irmão aqui nesta manhã, os nossos irmãos que estão participando do culto pela internet, aqueles que vão assistir, que vão ouvir esta mensagem em dias futuros. Abençoa a essa pessoa também, em nome de Jesus. Amém.